E se você descobrisse que a vida perfeita que construiu não é exatamente a vida que te faz feliz? Você já teve a sensação de estar fazendo tudo certo, mas, mesmo assim, algo lá dentro parece apagado? De fora, sua vida parece um exemplo. Você estudou, construiu uma carreira, é responsável, respeitada, tem uma casa organizada, uma rotina previsível. Mas quando ninguém está olhando, você se pergunta: é isso? Era só isso que a vida adulta reservava para mim? É aí que a história de Alice Lantins começa. Aos 38 anos, Alice é o retrato da mulher moderna. Inteligente, elegante, determinada. Trabalha como jornalista numa das revistas de moda mais influentes da França e está prestes a alcançar o que sempre sonhou: o cargo de editora-chefe. Tudo sob controle, tudo calculado. Mas o que ninguém vê, e talvez nem ela mesma admita, é que Alice vive anestesiada. Ela não sonha mais. Ela executa. Ela não se emociona. Ela avalia. O coração, que já foi fogo e impulso, virou planilha e prazos. E é assim, com a alma adormecida por trás de um salto alto impecável, que Alice caminha pelos dias. Até que o improvável acontece. Um tropeço. Literalmente. No aeroporto. E quando ela levanta os olhos, um par de olhos jovens, vivos, sorridentes, a encara com curiosidade genuína. Baltazar, 20 anos, estudante, despreocupado, um espírito livre, desses que não tem vergonha de olhar o mundo com admiração. Ele não conhece Alice, não conhece seu cargo, sua fama, suas exigências, mas vê nela algo que ninguém mais via há tempos: leveza, beleza real, um mistério que o atrai. E pela primeira vez em muito tempo, Alice se sente viva. Mas não se engane, isso não é o início de um conto de fadas. É o início de um conflito interno brutal. Porque Alice sabe que aquele garoto é metade do que ela representa. Ela sabe que a sociedade vai julgá-la, que sua carreira pode ser prejudicada, que aquilo é um absurdo, um erro. Mas o olhar dele acende algo nela que ela nem lembrava que existia. Desejo, curiosidade, liberdade. E quando a vida oferece esse tipo de faísca, você apaga ou alimenta? Alice decide brincar com o fogo. Só que ela faz isso da maneira mais segura possível. Transforma aquele momento em uma estratégia de imagem. Se é para se arriscar, que seja com controle. Que seja por um motivo profissional. Se é para se reinventar, que pareça ousadia calculada. Mas o que ela não imagina é que, ao fazer isso, ela começa, sem querer, a desmontar as paredes que construiu ao redor de si. Porque, às vezes, o que começa como mentira revela verdades profundas. E é sobre isso que 20 anos mais jovem vai nos falar. Sobre os rótulos que nos aprisionam. Sobre a coragem de assumir um desejo que não se explica. E sobre o medo, terrível e humano, de sermos julgados por amar quem nos faz sentir vivos. Essa não é apenas uma história de amor entre uma mulher mais velha e um homem mais jovem. É a história de uma mulher que reaprende a se enxergar, que redescobre a menina que um dia foi, antes de se tornar o que esperavam que ela fosse. E a pergunta que fica é: quantas de nós estamos vivendo assim, sem viver de verdade? Imagine uma mulher que parece ter tudo sob controle. Ela entra numa sala e os olhares a acompanham, não porque seja escandalosa, mas porque carrega um ar de elegância silenciosa. Cada passo é firme, cada fala é medida, cada escolha é pensada com uma precisão quase cirúrgica. Essa mulher é Alice Lantins. Profissional de destaque em uma revista de moda de prestígio, Alice é o tipo de pessoa que não apenas cumpre metas, ela ultrapassa expectativas. Aos 38 anos, está prestes a conquistar o cargo mais cobiçado da redação, o de editora-chefe. E tudo indica que o trono será dela. Afinal, quem seria mais preparada, mais polida, mais apropriada? Mas o que os outros veem como estabilidade, às vezes é apenas rigidez. Alice é uma mulher esculpida por exigências, as dos outros e as suas próprias, sempre eficiente, sempre controlada, sempre sozinha. Ela tem uma filha adolescente, a quem ama profundamente, mas com quem mantém uma relação quase protocolar. A maternidade, em vez de a libertar, parece ter sido mais uma etapa da lista. Carreira, casa, filha. Feito, feito, feito.
E o amor? Ah, o amor. Esse ficou guardado numa gaveta lá atrás, junto com a espontaneidade, os impulsos, as noites sem hora para terminar. Alice parou de acreditar que ainda existe espaço para isso no seu mundo. Afinal, amar dá trabalho, e ela já tem o suficiente. Ela se acostumou com o silêncio emocional, com a rotina, com a imagem de mulher bem-sucedida que nunca escorrega. Mas há uma diferença brutal entre ser admirada e ser vista. E Alice, apesar de toda a atenção que recebe no trabalho, não se sente realmente vista há muito tempo. Ela virou um personagem de si mesma, forte, impecável, quase inatingível. E como todo personagem, carrega uma armadura. Mas toda armadura, mais cedo ou mais tarde, começa a pesar. Dentro dela ainda mora aquela menina que um dia sonhou, que ria alto, que acreditava que o amor podia aparecer em qualquer esquina. Mas essa menina foi sendo silenciada, ano após ano, pelas exigências da vida adulta, pela pressão de não errar, de manter as aparências, de envelhecer com dignidade, como se isso significasse abrir mão do desejo, da leveza, da ousadia. Alice não é fria, ela só está congelada. E isso não é fraqueza, é defesa. Porque ser mulher, no mundo de Alice, é caminhar numa corda bamba entre ser séria demais ou desleixada, maternal demais ou egoísta, competente demais ou insensível. Entre parecer jovem e ser ridicularizada, ou parecer velha e ser descartada. É muita pressão para alguém que por dentro só quer ser livre. E é por isso que, quando Baltazar aparece em sua vida, algo dentro dela se descongela. Não é só a atração física, é o olhar desarmado dele. É o modo como ele a vê, não como uma mulher quase 40, mas como alguém interessante, viva, única. Ela tenta resistir, porque aprendeu a resistir a tudo que não cabe nos moldes. Mas no fundo, uma pergunta começa a surgir, ainda que em silêncio. Será que eu ainda posso viver algo só porque me faz feliz? E essa pergunta, simples e devastadora, vai conduzir Alice por um caminho que ela nunca esperou seguir. Um caminho que começa com dúvida, passa pela mentira, mas pode acabar revelando uma verdade que ela mesma esqueceu, que não é tarde demais, que nunca é tarde para ser quem você realmente é. Às vezes a vida vira de cabeça para baixo por um tropeço, literalmente. Alice está no aeroporto, focada, atrasada, carregando 1000 preocupações que não cabem numa bagagem de mão. É só mais um dia entre e-mails, reuniões e voos que não significam nada além de obrigações. Mas então, ela esbarra, tropeça, cai. E é ali, no chão, entre papéis espalhados e dignidade arranhada, que ela encontra ele, Baltazar. 20 anos. Sorriso fácil. Um tipo que carrega o corpo como quem não deve nada ao mundo. Um cara que parece ter saído de uma realidade paralela, onde os relógios andam mais devagar, onde as pessoas ainda se permitem rir sem motivo e onde ninguém precisa provar nada o tempo todo. Ele oferece a mão. E por um instante, Alice hesita. Porque não é só um gesto de educação. É quase uma ruptura no seu universo. Como se naquele pequeno gesto existisse uma pergunta silenciosa. Você ainda sabe aceitar ajuda? Ela aceita. Levanta. Agradece. Fim da história? Não. Porque o olhar dele permanece. Curioso. Atento. Desarmado. E Alice, que há tempos se acostumou a ser analisada por chefes, colegas, homens mais velhos e até pela própria filha, se surpreende com a forma como está sendo simplesmente olhada, sem julgamento, sem desejo disfarçado, apenas com uma genuína admiração. E isso a desconcerta mais do que ela gostaria de admitir. Pouco tempo depois, o improvável se repete. Eles se reencontram. E dessa vez, ele não perde tempo. Baltazar se aproxima. Inicia a conversa. Ri das respostas secas de Alice. E insiste. Não de forma arrogante, mas como quem realmente quer conhecê-la. Ele não sabe quem ela é. Não conhece seu cargo, sua reputação, sua idade. E talvez seja exatamente isso que faz com que Alice sinta um frio na barriga, que há anos não sentia. Ela tenta manter a pose. Evita. Reage com sarcasmo. Mas ele, jovem, espontâneo, direto, não entende as regras do jogo. E talvez por isso ele consiga quebrar suas defesas com tanta facilidade. E no fundo, uma dúvida começa a surgir no olhar de Alice. Será que eu ainda sou capaz de despertar esse tipo de interesse? Será que eu ainda sou desejável?
Ainda sou vista? É cruel como o mundo ensina as mulheres a apagarem o próprio brilho com o tempo. A ideia de que, passado certo número de anos, só resta a maturidade, a seriedade, a neutralidade. Mas ali, diante daquele garoto que a olha como se estivesse vendo algo raro, Alice sente algo acendendo. E quando ele a convida para sair, com a naturalidade de quem não vê ali nenhum problema na diferença de idade, ela diz não. Claro que diz. Mas aquele não ecoa com um talvez lá no fundo. Porque o que começou como uma coincidência está plantando sementes que Alice jamais esperaria regar. Dias depois, quando ela descobre que seu nome está em risco, que talvez não seja a favorita para o cargo que tanto almeja, uma ideia inusitada surge. Talvez parecer mais ousada, mais moderna, mais antenada possa virar o jogo. E que imagem melhor para isso do que uma mulher madura, bem-sucedida e com um namorado 20 anos mais novo? E é aí que ela decide. Vai usar aquele encontro, aquela faísca, como parte de uma estratégia. Ela se aproxima de Baltazar, aceita seus convites, se permite rir, mas tudo supostamente sob controle. Só que o que Alice não imagina é que ao se aproximar dele, ela não vai apenas parecer mais jovem para o mundo. Ela vai lembrar como era se sentir viva. Porque às vezes, a gente entra num jogo achando que está no comando, mas a vida tem um jeito curioso de mudar as regras quando o coração começa a jogar. Tem coisas na vida que a gente começa achando que está no controle, mas que silenciosamente começam a nos transformar. Foi assim com Alice. O plano era simples: manter o relacionamento com Baltazar como uma espécie de vitrine. Algo ousado, provocador, útil. Uma imagem moderna que poderia colocá-la de volta no páreo para o cargo de editora-chefe. Afinal, uma mulher madura com um homem mais jovem, isso chamaria a atenção. E no mundo da moda, atenção é moeda de poder. Então, ela faz exatamente o que sempre soube fazer. Controla. Controla o tempo. Controla os encontros. Controla o quanto se envolve, ou pelo menos tenta. Nas primeiras saídas, Alice ainda veste sua armadura. Ela mantém o sarcasmo, o distanciamento, a superioridade, como quem participa de uma peça e sabe que está atuando. Cada gesto, cada sorriso, cada toque, tudo calculado para não sair do papel que ela mesma escreveu para si. E Baltazar? Ele embarca sem questionar, porque, diferente de Alice, ele não precisa entender tudo. Ele vive o momento. Ele sente, reage, ri, erra, volta atrás. Ele não tem um plano. Ele só quer estar com ela. E é aí que a farsa começa a ruir. Porque por mais que Alice tente manter as rédeas, tem algo que escapa. Ela ri mais do que costumava. Se surpreende com as conversas simples. Começa a contar coisas que não contava nem para os amigos mais próximos. E aos poucos, o que era estratégia vai se tornando refúgio. Com Baltazar, ela não precisa fingir que sabe tudo. Não precisa ser a mulher poderosa, a mãe responsável, a funcionária perfeita. Ela pode ser só Alice, com dúvidas, inseguranças, vontades que ela mesma tinha esquecido. E essa liberdade assusta, porque é real. E o real, para quem vive sob máscaras, pode ser insuportável. Ela começa a se pegar esperando mensagens dele, se arrumando com mais cuidado, rindo sozinha dos vídeos que ele manda, e quando percebe que está se envolvendo, tenta frear, cria distância, finge que não sente, mas o corpo entrega, o olhar denuncia. O coração, esse já está traindo o plano há tempos. Só que, ao mesmo tempo que se sente viva como não se sentia há anos, Alice também é consumida por um medo paralisante. E se isso for só uma fase para ele? Um jogo? Um fetiche? E se no fim, ela for apenas a mulher mais velha que ele vai contar como história engraçada para os amigos? Essas dúvidas corroem, não por insegurança pessoal, mas porque o mundo ensinou Alice a ter vergonha de desejar. Mulheres como ela, com quase 40, com uma filha, com uma carreira sólida, não se apaixonam por garotos de 20, pelo menos não deveriam. É o que dizem, é o que repetem, e é o que ela, por tanto tempo, acreditou. Mas Baltazar não segue esse roteiro. Ele não a trata como um caso exótico. Ele a trata como alguém que admira, que deseja, com quem quer dividir momentos bobos e profundos. E isso mexe com Alice de um jeito que ela não sabe nomear.
Só que quanto mais ela sente, mais culpa sente também. Porque ela sabe que entrou nisso com segundas intenções. E agora, não sabe mais como sair sem se machucar. Ou sem machucar ele. O que fazer quando a mentira se transforma em verdade? Quando o personagem que você criou começa a revelar quem você realmente é? Alice está dividida entre a mulher que o mundo exige que ela seja e a mulher que começa a nascer quando está ao lado de Baltazar. Mas viver essa nova versão exige algo que ela não está acostumada a dar: vulnerabilidade. E a pergunta que fica no ar é: ela terá coragem de se despir da armadura? Ou vai deixar esse amor escapar por medo de ser julgada? Alice sempre viveu num tabuleiro onde cada movimento precisava ser calculado. Ela sabia que em seu mundo, fraquezas são perigosas, vulnerabilidades, um luxo que não podia se permitir. E por isso criou uma armadura tão forte que para muitos parecia impenetrável. Mas quando a gente se protege demais, às vezes a proteção vira prisão. Ela sente o peso dessa prisão a cada olhar no espelho. Vê a mulher que todos esperam que ela seja, impecável, séria, madura, equilibrada, e tenta se convencer que essa é a única forma de sobreviver. Mas dentro dela arde uma inquietação, um fogo que não se apaga. A relação com Baltazar traz à tona sentimentos que ela há tempos reprimiu: o desejo, o medo de se entregar, a esperança e, claro, a dúvida. Porque, apesar do brilho nos olhos dele, das conversas que fazem o tempo parecer outro, Alice não sabe se está preparada para abrir mão do controle. O medo não é só do que os outros vão pensar, é também do que ela mesma vai descobrir sobre si. Ela se pergunta: e se tudo isso acabar em dor? E se eu me machucar? E se no fundo eu ainda não for essa mulher que eu gostaria de ser? Cada encontro com Baltazar é uma montanha-russa de emoções. Entre risos e silêncios constrangedores, entre carinhos e distanciamentos, Alice navega no oceano turbulento da incerteza. Ela quer acreditar que pode ser feliz, de um jeito diferente, inesperado, livre. Mas a sociedade, com seus olhos julgadores, sussurra que mulheres na sua idade devem seguir outro roteiro. Mais cautela, menos paixão, mais responsabilidade. E isso a paralisa. Além disso, o conflito aumenta porque a mentira que começou como uma estratégia profissional começa a pesar na consciência dela. A cada elogio que recebe por sua nova fase, a cada olhar curioso dos colegas, Alice sente a linha entre o real e o falso ficando tênue demais. Será que ela está se enganando? Ou será que está finalmente encontrando uma parte esquecida de si mesma? O ápice do conflito acontece quando sua filha, percebendo algo diferente, a confronta. Não com palavras duras, mas com o silêncio e a ausência que dizem tudo. Alice se vê então obrigada a encarar a si mesma, sem filtros, sem máscaras. É o momento de decidir. Continuar vivendo a farsa confortável, que mantém tudo sob controle. Ou arriscar-se lançar num amor que pode ser verdadeiro, mas que exige coragem. Porque no final, a vida não espera que sejamos perfeitos. Espera que sejamos autênticos. E para Alice, essa escolha é mais do que um desafio. É uma libertação. Alice não poderia mais negar. Algo dentro dela estava mudando. Lentamente, como um nascer do sol depois de uma noite escura, ela começava a vislumbrar uma nova versão de si mesma. Uma versão mais leve, mais verdadeira, mais livre. E essa transformação não veio de um golpe de mágica. Foi construída em pequenos momentos. Um sorriso inesperado, uma conversa sincera, o calor de um toque que não precisava ser justificado. Com Baltazar, Alice voltou a experimentar o que é se permitir sentir sem culpa. Ele não a pressiona, não a exige, apenas a aceita. E aceitar é o primeiro passo para se amar. Ela começa a se olhar no espelho com outros olhos. Não mais julgadores, mas compreensivos. Ela percebe que a idade, aquela que antes parecia uma sentença, é apenas um número, e que a verdadeira juventude está em se sentir viva, em se permitir errar, amar, sonhar. No trabalho, Alice se mostra mais segura, não porque esteja fingindo mais, mas porque encontrou dentro de si a coragem de ser autêntica. A farsa, que era só uma estratégia, virou um convite para se reinventar. A relação com a filha melhora porque agora Alice está mais presente. Não só fisicamente, mas emocionalmente. Ela abre espaço para o diálogo, para a vulnerabilidade, para o afeto genuíno. Claro,
A jornada não é perfeita. Ainda há dúvidas, medos e desafios. Mas Alice aprendeu que a vida não é sobre ter controle absoluto, e sim sobre navegar as incertezas com coragem. Ela não tem mais vergonha de sentir. Não teme mais o julgamento dos outros. Ela sabe que o que importa é ser fiel a si mesma. E o amor, esse sentimento que ela havia guardado numa gaveta por tantos anos, volta a pulsar forte, mas desta vez não como um peso, e sim como um presente. Porque Alice finalmente entendeu que a idade não define quem somos, e que o verdadeiro reencontro é com a nossa essência, aquela que está sempre pronta para florescer, independentemente do tempo. Chegamos ao momento em que tudo se revela, em que as máscaras caem e as escolhas feitas desenham o caminho a seguir. Alice, depois de tanta luta interna, tantos medos enfrentados, finalmente decide se permitir viver com intensidade. Ela entende que a vida não é feita só de planos e estratégias, mas de momentos reais, de conexões verdadeiras, de coragem para ser quem se é. A relação com Baltazar deixa de ser um jogo, uma fachada, para se tornar um laço sincero. Não perfeito, claro, mas genuíno. E isso transforma tudo. No trabalho, Alice se posiciona com a autenticidade que conquistou. Não mais a mulher tentando provar algo para os outros, mas a mulher que sabe o seu valor porque aprendeu a se valorizar. Com a filha, ela constrói uma nova relação, baseada na verdade e no amor sem máscaras. E consigo mesma, Alice se redescobre. Não mais a mulher presa às expectativas alheias, mas a protagonista da própria história. Ela escolhe viver. Viver de verdade, com todos os seus medos, suas dúvidas, suas paixões. Porque no fim, é essa entrega que dá sentido à vida. O filme termina nos deixando essa mensagem poderosa. Nunca é tarde para ser jovem, para amar, para sonhar, para recomeçar. Alice é a prova viva de que a verdadeira juventude está no coração que se recusa a se apagar. E o que fica para nós, que acompanhamos sua jornada? A inspiração para também nos despirmos das amarras do passado e abraçarmos o presente com coragem e autenticidade.